Irmãos, a graça e a paz do Senhor a todos. Aqueles que puderem, vamos ficar de pé. Vamos orar para dar início à nossa escola bíblica dominical. Amém. Senhor, em nome de Jesus, nós te exaltamos, pois tu és bom, Senhor. Porque as tuas maravilhas, meu Deus, se mostram a cada dia. Porque tu és maravilhoso, tu és bondoso e misericordioso para com cada um de nós. Ai de nós, Senhor, se não fosse a tua misericórdia, se não fosse a tua graça. Senhor, muito obrigado pelo sangue de Jesus derramado na cruz de Calvário, Senhor. Sangue puro que nos purifica de todo pecado. Senhor, obrigado, porque em Jesus Cristo nós temos a certeza de salvação. Em Cristo Jesus sabemos que nossos nomes estão escritos no livro da vida, no céu, Senhor. Nós te exaltamos, meu Deus, porque tu cuidas da tua igreja. Tu nos deste, ó Deus, a tua palavra. Ao lermos a tua palavra, sabemos que tu estás falando conosco, Senhor. Não precisamos de outras fontes, pois a tua palavra é viva, é eficaz, Senhor. A tua palavra produz vida, a tua palavra revela a tua vontade. E nesta manhã nós rogamos a ti que tu sondes os nossos corações, Senhor. Que tu nos perdoe por todos os nossos pecados, que tu nos renove com a tua graça, com o teu Santo Espírito. Ao mesmo tempo suplicamos que o teu Espírito Santo ilumine nossas mentes, nossos corações, para que possamos, meu Deus, aprender a tua palavra, para que possamos crescer na graça e na verdade, Senhor, pois a tua palavra é a verdade, ó Deus. Rogamos que tu repreendas toda interferência maligna contra a tua palavra, tudo que tenta arrebatar a palavra dos corações, Senhor. Que o teu Espírito Santo aplique a tua palavra aos corações para que possamos vivê-la, para que possamos praticá-la, que possamos ensiná-la. Nós oramos a ti, nos colocando na plena dependência do teu Santo Espírito, ó Deus. Nós oramos a ti no santo nome do teu bendito Filho Jesus Cristo. Oramos a ti em nome de Jesus. Amém? Então, os irmãos podem tomar assento. Hoje nós vamos estudar a lição de número 5, que é o reinado de Acasias. Acasias. Peço já aos irmãos que abram a Bíblia em 1 Reis. Tem um texto aqui que eles colocaram na revistinha, mas esse texto está incompleto. Eles tiraram uma parte do meio do texto, então a gente vai ler na Bíblia, tá? Porque aí na Bíblia a gente vai entender tudo. A gente já aprendeu na igreja que nós temos que ler os textos inteiros. Acasias, irmãos, era filho de Acabe, tá? Os irmãos abriram em 2 Reis. Uma página antes, em 1 Reis, capítulo 22, versículo 52, 22, 52. Acasias, filho de Acabe, começou a reinar sobre Israel em Samaria no 17º ano de Josafá, rei de Judá. E dois anos reinou sobre Israel e fez o que era mal perante o Senhor, porque andou nos caminhos de seu pai, como também nos caminhos de sua mãe, e nos caminhos de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar Israel. Ele serviu a Baal e o adorou, e provocou a ir o Senhor, Deus de Israel, segundo tudo quanto fizera seu pai. Eu estou fazendo a introdução, irmãos, com esse pequeno texto aqui, que é em seguida a gente vai fazer a leitura do capítulo 1 de 2 Reis. Mas aqui nós temos já um pequeno histórico de quem era Acasias, que é o rei que nós vamos estudar nos dias de hoje. A Bíblia nos diz, no livro de Provérbios, que uma criança deve ser ensinada o caminho que ela deve andar. Se nós ensinarmos o caminho de Deus para uma criança, ela vai prosseguir nos caminhos de Deus. Pelo menos ela não vai ser inocente em conhecer as coisas que são de Deus. Mas Acasias, pelo que nós lemos aqui no texto, ele foi ensinado no caminho do mal. E ele seguiu os maus exemplos de seu pai, que foi Acabe. Nós vemos que por causa de Acabe,
e de Jezabel. O culto a Baal foi introduzido em Israel. E aqui no texto, aqui mais na frente, vai falar um pouco mais desse culto a Baal. Mas em síntese, eles acreditavam que Baal, que pode ser chamado de Senhor, de Príncipe, Baal-Zebu, que nós vamos ler aqui, ele pode ter o significado de Senhor das moscas, porque as moscas transmitiam doenças ao povo, né? Então eles diziam assim: o Baal ele controla as tempestades, se controlar a tempestade, as águas estão controladas, controlando as águas se controla as moscas, e não vai ter doença. Então eles diziam que esse Deus fazia isso. Só que, de modo geral, o culto a Baal foi introduzido por Acabe. A gente vê que tudo que era ruim em Israel, no reino do norte, foi introduzido por Acabe. E no texto, então, ele diz que ele fez o que era mal perante o Senhor. Irmãos, que quer fazer algo mal perante o Senhor? Os irmãos acham? Fazer tudo errado. Certo? O que mais? Coisa que não é da vontade dele, né? Isso, fazer tudo errado, fazer tudo que não é da vontade de Deus. Tem mais? Desobedecer. Desobedecer. Tem mais? Falar? Fazer o que não é da vontade de Deus. Fazer as coisas erradas. Desobedecer a Deus. Então é contra a palavra de Deus, não é verdade? A palavra de Deus é uma lâmpada. Onde tem trevas e você joga a luz, as trevas dissipam, não dissipam? Se a gente estiver procurando uma moedinha no local escuro e acender a luz, ela pode ser encontrada, porque a palavra é luz. Então com a palavra de Deus, nós podemos discernir o certo do errado, e as coisas que são erradas também são discernidas mediante a palavra de Deus. Então aqui, quando a gente vê Acasias, ele está fazendo o que é errado diante do Senhor. Qual versículo? Está em 1 Reis 22, versículo 53. Fez o que era mal perante o Senhor. Mas por que ele fez o que era mal diante do Senhor? Porque ele andou nos caminhos de seu pai, de Acabe. Está escrito aqui, ó, ele seguiu aqueles maus caminhos. É por isso, irmãos, que nós já fizemos a citação de que os pais têm que ensinar a verdade aos filhos. Os filhos olham nos exemplos dos pais. E além disso, ele também andou nos caminhos de quem? De Jezabel, que era a mãe dele. Quem foi Jezabel? Jezabel foi esposa de Acabe, que era mãe de Acasias. E Jezabel é o modelo da perseguição aos profetas de Deus. Não é uma falsa profeta, mas é o modelo da perseguição. Tanto que no livro do Apocalipse existe uma citação a Jezabel também, não é? Só que ali é um modelo mesmo de quem introduz coisas erradas dentro das igrejas. Que vem abrir uma palavra de Deus em Apocalipse, capítulo 2. Apocalipse 2:20, mas deixa marcado o texto aí que a gente já volta para a 1 Reis. Apocalipse 2:20, está escrito assim: tenho, porém, contra ti o tolerares essa mulher, Jezabel. Essa Jezabel que ele cita no Novo Testamento aqui não é a mesma, mas aqui é um modelo de uma falsa profeta. Aqui, ó. É que a si mesmo se declara profetiza, e não somente ensino, mas ainda seduz a meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Quer dizer que nessa igreja aqui, que é a igreja de Tiatira, nós vemos uma mulher que era modelo de uma falsa profeta, que ela se declarava profetisa. Tanto que aqui quem está falando é Jesus, está falando a João. Ela se declara, ele não está dizendo que ela é. Ela tomou sobre si esse título, e tendo esse título, ela se infiltrou dentro de uma igreja, e estando infiltrada dentro da igreja, ela estava ensinando, está aqui, ó, não somente ensinando, administrando a palavra a todo mundo, né? Jezabel. E, além disso, está induzindo
os servos de Deus a praticarem a prostituição, está no texto. E além de praticar a prostituição, ensinaram eles a participarem da idolatria, para ser de uma forma bem simples. Então Jezabel aqui eu tenho até uma nota que diz que ela provavelmente é o pseudônimo de uma mulher que influenciava a igreja, do mesmo modo que Jezabel havia influenciado os judeus do Antigo Testamento em idolatria e imoralidade. Então, já no Novo Testamento, tinha uma mulher semelhante a Jezabel do Antigo Testamento. Ela estava na igreja, influenciava as pessoas da igreja para as coisas que são erradas. E tanto no Antigo quanto no Novo Testamento tem aquelas pessoas que leem a Bíblia, que examinam as Escrituras e descobrem a verdade e discernem entre o bem e o mal. E tem aquelas que estão dentro da igreja, que ouvem as coisas que são erradas e antibíblicas e dizem amém. E ainda apoiam Jezabel. O pior é isso, porque aqui a repreensão de Jesus nesse versículo ele diz assim: tenho contra ti o tolerares de Jezabel. Quer dizer que Jezabel era tolerada por gente que estava dentro da igreja. Ela estava ensinando coisas que são erradas, coisas que são claras à vista do homem, mas tinha uma tolerância para com ela, por algum motivo. Então, quando a gente volta aqui de novo para o texto do Antigo Testamento, nós vemos que a mãe de Acabe, a mãe de Acasias, Jezabel era uma mulher que induziu o povo de Deus a praticar o erro, que por ela, que acabou seduzindo o marido a trazer coisas ruins, a idolatria tomou conta de Israel na época deles. Um dos piores períodos de Israel foi no reinado de Acabe e de Jezabel, e agora o filho deles continua no mesmo caminho. Além de continuar no mesmo caminho, a gente observa que ele, além de seguir os caminhos de Acabe, que era o pai dele, os caminhos de Jezabel, está escrito aqui, ó, eu vou ler o versículo 53 de novo. Ia para Israel. Até num dado período ele mandou fazer 2 bezerros de ouro, né? Num dado momento, que até a gente pregou aqui um dia desses acerca de Roboão, da insensatez de Roboão, nós comentamos um pouco sobre Jeroboão, mas foi um homem que introduziu a idolatria em Israel. E no versículo 54, 1 Reis 22, 54 diz: ele serviu a Baal. Israel já sabia que era Deus. Elias havia desafiado os profetas de Baal e de Azerá. Elias acabou matando 850 profetas, né? Foi 400 profetas de Baal, mas os profetas de Azerá davam 850 profetas. Elias tinha dito para o povo: até quando vocês vão cochear entre 2 pensamentos? Cochear é andar na dúvida. Cochear é como alguém que manca para um lado e manca do outro. A pessoa sai andando e mancando dos 2 lados. A pessoa não sabe para que lado pender. Mas na época de Elias desafiou esses profetas, provou que o Senhor é Deus. Isso aí até foi dado na aula de domingo passado. E agora a gente encontra esse rei, que é filho de Acabe, que foi confrontado por Deus e segue praticando os mesmos erros. Deu para os irmãos entenderem até aqui? Então, com base nisso, a gente entra na leitura de 1 Reis, capítulo 1. Esse capítulo, ele tem 4 pontos que nós chamamos de 4 perícopas. Tá? Eu deixei elas marcadas aqui. Na Bíblia, de quase todo mundo ela tem a marca. Os versículos de 1 a 4 é a primeira parte. 2 Reis 1, falei primeiro, 2 Reis 1, que é Acasias e o profeta Elias. Depois, a segunda perícope é do versículo 5 ao 8. A terceira perícope, do versículo 9 até o versículo 16. E a terceira perícope, do 17 ao 18. Perícopes são blocos de textos que estão aqui na Bíblia, irmãos, onde você lê e consegue encontrar o sentido do texto. Qualquer pessoa que ensina a palavra, ou que vem à noite pregar na igreja, não pode ler um texto: vou pregar em 2 versículos da igreja. Nós estamos aqui para aprender, não é verdade?
A gente tem que expor a verdade. Não adianta, você pode tirar 2 versículos e tirar do contexto. Eu posso até ler um versículo e explicar o contexto dele todinho. Mas se eu não explico o contexto, eu tenho 90% de chance de estar trazendo erro, de fazer uma interpretação errada. Outra coisa, eu não posso pegar, ler um texto, fechar a Bíblia e começar a falar aqui. Pregar experiências. Não sei se os irmãos sabem, mas quando eu prego, eu posso até dar um testemunho de algo que Deus fez. Mas, a ilustrar uma mensagem. Mas só que a pregação da palavra tem que ser a exposição do texto bíblico, irmãos. Eu tenho que ler um texto, todo dia no mínimo uma perícope do texto, que é o bloco de texto aqui, e depois de ler a perícope, eu tenho que começar a explicar o que está dentro do texto bíblico. E isso é pregação bíblica, a gente chama isso de pregação expositiva. Se eu só ler um texto e começar a falar, não é pregação da palavra de Deus, tá? Não é. Então nós estamos na escola dominical, a gente dia a dia crescendo no conhecimento, na graça, no entendimento. Então não adianta eu ler um texto, fechar a Bíblia e começar a falar abobrinha dentro da igreja. Não é pregação, não é evangelho de Cristo. E nós como pregadores, quando agimos dessa forma, nós só estamos demonstrando que não conhecemos a Bíblia, muito menos o evangelho e muito menos os princípios de interpretação bíblica, tá? E se eu quero levar a verdade, porque a Bíblia é Deus falando, eu tenho que ler o texto aqui e falar para o povo: olha, irmãos, o texto está dizendo isso, isso e isso, tá certo? Então isso é exposição da palavra de Deus. Quando Esdras pregou ao povo, está escrito no texto lá que ele começou de manhã, foi até de tarde, ele lendo, a Bíblia diz que ele leu o texto, ele explanou o texto e o povo chorava. Sabe por quê? Quando você lê o texto e está explicando o texto, aí é Deus falando com a igreja. Tá? Então vamos começar a leitura. 1 Reis, capítulo 1, ou 2 Reis, capítulo 1. Nós vamos ler a primeira perícope, a primeira porção de texto completa aqui, que tem um sentido completo, que é dos versículos 1 a 4. Diz assim: depois da morte de Acabe, revoltou-se Moabe contra Israel, porque Moabe era um povo que estava sob o domínio de Israel, pagava impostos para Israel, e mesmo pagando esses impostos, quando Acabe morre, o povo de Moabe diz: não, nós não vamos mais pagar impostos. Então é criada uma revolta contra o povo de Israel, certo? Versículo 2: e caiu Acasias pelas grades de um quarto alto, em Samaria, e adoeceu. Enviou mensageiros e disse-lhes: ide, consultai a Baal-zebub, Deus de Ecrom, se sararei dessa doença. Mas o anjo do Senhor disse a Elias o tesbita: dispõe-te e sobe para te encontrares com os mensageiros do rei de Samaria, e diz-lhes: porventura não há Deus em Israel para ires consultar a Baal-zebub, Deus de Ecrom? É por isso, assim diz o Senhor: da cama que subistes não descerás, mas sem falta morrerás. Então Elias partiu. Então, fazendo uma retrospectiva, irmãos, né? Fazer uma pequena retrospectiva, nós vimos que Acasias era filho de quem? De Acabe. Acasias era filho de Acabe. Quem era a mãe de Acasias? Isabel. O que eles introduziram na igreja? No meio do povo? Idolatria, imoralidade. Depois o filho deles faz diferente? Acasias? Não. O que Acasias fez? As mesmas coisas que eles faziam, né? Então ele fez o que era bom aos olhos do Senhor. Fez o que era mal aos olhos do Senhor. E além de seguir os passos de Jezabel e de Acabe, de quem mais ele seguiu os passos? De Jeroboão, que também foi um rei idólatra. E a que Deus que Acasias serviu? Baal, né? Ele serviu a Baal. E agora, nessa primeira perícope,
que nós lemos, a gente observa que existe um conflito no reino, não é? Então esse homem que era filho de Jezabel, filho de Acabe, que seguiu Jeroboão, que fez mal que era aos olhos do Senhor, que adorou a Baal, agora ele está reinando no lugar do pai, e nesse reinado tem uma nação revoltada contra ele, gera um conflito no reino. Para complicar a situação, ele leva uma queda de um local alto, e ele se machuca gravemente, pelo que a gente vê aqui na Bíblia, que ele acaba adoecendo, aí caiu Acasias pelas grades de um quarto alto em Samaria e adoeceu. Quando ele está doente, quando ele está acamado, mesmo já tendo dito aos irmãos que Deus se manifestou a Israel por meio de Elias, que confrontou os profetas de Baal, que Deus acabou tirando a vida de Jezabel, do próprio pai dele, de Acabe. Esse homem, ao invés de seguir a Deus, porque exemplo de Deus ele tinha, tendo visto as maravilhas de Deus, ele já tinha visto, mas não, ele está doente, ele está acamado, e ele continua perseverando na idolatria. Ele vai perguntar para Baal-zebub. Então Baal-zebub, ele significa, eu já falei, significa Senhor das moscas, o que sugere que era o Deus da tempestade que controlava doenças transmitidas pelas moscas. Também esse nome pode ser uma parábola sarcástica que os israelitas faziam com o nome de Baal-zebub, que significa príncipe Baal ou senhor exaltado, título comum para Baal nos escritos cananeus extra-bíblicos. No Novo Testamento a gente encontra uma aplicação desse nome de Baal-zebub a Satanás, quando é dito Beelzebub. Os irmãos já viram lá no Novo Testamento falando, né? Eu anotei várias passagens do Novo Testamento que, por exemplo, vamos ler Mateus 10, 25. Deixa que segura em 2 Reis 1. Vamos ler Mateus 10, 25. Mateus capítulo 10, versículo 25. Diz assim: Jesus se referindo a ele mesmo, e depois falando como o que acontece em termos de perseguição aos servos de Deus. Eu vou ler o 24 e 25. O discípulo não está acima de seu mestre, nem o servo acima de seu senhor. Basta ao discípulo ser como seu mestre, e ao servo como seu senhor. Se chamaram Beelzebub, dono da casa, quanto mais aos seus domésticos, porque Beelzebub nesse caso é príncipe dos demônios aqui. E quando Jesus estava operando, os fariseus acusaram Jesus de operar com Beelzebub, príncipe dos demônios. Então, se fizeram uma acusação dessas a Jesus, ele está falando quanto mais aos seguidores deles. Os irmãos estão entendendo? Então aqui é uma palavra ofensiva contra os cristãos e contra Cristo. Só que aqui no Antigo Testamento, Acabe, Jezabel, Acasias, quando eles seguiam esse Baal-zebub, eles acreditavam que ele era um príncipe, né? Um Deus poderoso, que nesse caso que tinha o poder de controlar as chuvas, como nós já comentamos, por meio das chuvas, e desse controle das chuvas, também já comentado, que podia ter o controle das moscas e das doenças. Eles acreditavam também que por causa de Baal, a chuva caía e a terra se tornava fértil, então era Deus que trazia abundância para eles, né? Deus falso, lógico, que trazia abundância de bens e de riquezas para eles. Em cultos a Baal existia também a chamada prostituição cultual, né? Eram atos públicos de imoralidade durante as adorações dele. Então, quando a gente vê nessa perícope aqui, eu falei para os irmãos que nós estamos estudando 4 perícopes em 2 Reis 1. Então, a primeira perícope vai do versículo 1 a 5. Então, a gente observa que, como já lido no texto anterior,
que Acasias, ele continua do mesmo jeito. Ao invés de consultar a Deus, ao invés de buscar a Deus, ele vai buscar uma coisa demoníaca. Porque por trás da idolatria estão demônios agindo. Então, operando são demônios. Então, só que quando ele manda os mensageiros irem consultar a Baal-Zebub, Deus que vê todas as coisas se manifesta a Elias e diz: Elias, vá ao encontro dos mensageiros, vá ao encontro desses mensageiros. A gente leu aqui no versículo 3, os mensageiros do rei de Samaria, e diz-lhes: porventura não há Deus em Israel para consultares a Baal-Zebub? Que a Bíblia diz que o nosso Deus é um Deus que exige exclusividade. Israel foi colocado para ser uma nação, referência para todas as outras nações. Foi colocado como uma nação para edificar todas as demais nações. Porém, a gente vê que esse exemplo não está sendo seguido. Então Deus ele mostra aqui ciúmes. Ciúmes de Deus significa zelo de Deus por sua palavra e por seu povo. Então ele manda Elias ir lá, para ver, os profetas estão vindo de um lugar, Deus revela a Elias e encontra eles em algum ponto da trajetória e diz para eles: olha, não tem Deus em Israel não? Enfim, Elias aqui nessa perícope, ele ouve a palavra e ele vai lá, encontrar os mensageiros, porque ele tinha uma mensagem de Deus para dizer. Então, feita essa explicação da primeira perícope, nós vamos para a segunda perícope, que vai do versículo 5 até o versículo 8. Versículo 5. E os mensageiros, assim, no versículo 4, Isaías encontra, Elias encontra os mensageiros e diz: por isso assim diz o Senhor, da cama que subistes, não descerás, mas sem falta morrerás. Então Elias partiu. Versículo 5. E os mensageiros voltaram para o rei, e este lhes perguntou: que há? Por que voltastes? Eles responderam: um homem nos subiu ao encontro e nos disse: ide, voltai para o rei que vos mandou, e dizei-lhes: assim porventura não há Deus em Israel, para que mandes consultar a Baal-Zebub, Deus de Ecrom? Da cama que subistes não descerás, mas sem falta morrerás. E lhes perguntou: qual era a aparência do homem que vos veio ao encontro e vos falou tais palavras? E lhes responderam: era homem vestido de pelos, com lombos cingidos, de um cinto de couro. Então ele disse: é Elias o tisbita. Vejam bem, irmãos. Agora, Elias, então, nessa perícope, ele já entrega a mensagem. Irmãos, quantas e quantas pessoas só entregam palavras dizendo: vai dar tudo certo. É sempre assim. É a mensagem de autoajuda. Irmão, vai dar tudo certo. Será que sempre vai dar tudo certo? Não. Nem sempre. Porque a igreja, a Bíblia não prega autoajuda. Jesus disse: olha, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Em todas as circunstâncias, irmãos, sejam de alegria, sejam de tristeza, sejam de aflições, sejam de angústia, a igreja tem que ter a convicção de que Deus está com ela. A igreja pode estar chorando, pode estar sendo perseguida, pode estar sendo afligida, pode estar angustiada, mas ela tem que ter a convicção de que Deus está com ela. Não foi o Billy Graham, foi o outro autor que escreveu A Cruz e o Punhal, passou o nome dele agora, se alguém lembrar me fala. Isso, David Wilkerson. Ele escreveu uma coisa interessante sobre essa teologia da dualidade, que é a teologia da confissão positiva, a teologia da prosperidade. Quando a gente fala teologia da prosperidade, a gente separa. Deus prospera na igreja? Prospera, a igreja é próspera, é abençoada por Deus. A palavra prosperidade significa ir bem naquilo que faz. Um dia eu tive, Deus me abençoou, que eu conheci o pastor Gesiel Gomes, na casa do pastor meu, amigo meu, lá na Asa Norte. Gesiel Gomes foi considerado o príncipe dos pregadores no Brasil, né? A gente estava sentado lá,
questionei isso para ele. Faz muito tempo, em 96, 97. Ele falou: meu filho, prosperidade é o irmãozinho lá na Amazônia que anda no meio da lama, ele tem um par de botas para caminhar no meio da lama. O apóstolo Paulo diz: tendo com que nos vestirmos, não é isso? E temos nosso alimento, estejamos com isso contentes. A vida do cristão é uma vida de contentamento, sabendo que Deus abençoa no dia a dia. Deus cuida de nós, Deus provê tudo que é necessário para as nossas vidas, e faz até mais do que nós pensamos. Só que a teologia da prosperidade, ela diz que se você é cristão, obrigatoriamente você não passa por nenhuma luta. Se você é cristão, tem que estar endinheirado. Se você é cristão, como um determinado pregador comentou no culto para jovens numa igreja aí, fora, diz que se o jovem ele usa passe para andar de homens, ele é um derrotado, né? Ele é um derrotado porque ele tinha que ter o carro dele. Então isso não é o evangelho de Cristo, irmãos. E então, voltando, David Wilkerson, ele fez uma afirmação em relação a isso, depois de rebater isso de uma forma muito sábia. Ele diz assim, ele faz a pergunta: o que foi que Jesus te ofereceu aqui na terra? Ele te ofereceu um trono ou te ofereceu uma cruz? Perguntava para a igreja. Jesus ofereceu um trono para a gente aqui na terra? Mas Jesus ofereceu a cruz? Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Levar a cruz de Cristo, irmãos, implica nos privilégios de servir a Jesus, de ter a graça de Cristo em nossas vidas, de ter as bênçãos de Cristo, mas implica também em sofrimentos. O cristão é perseguido por causa da palavra de Deus. Nós acabamos de ler quando chamavam Jesus de Beelzebub, no momento que nós explicamos que era Beelzebub, né? E Beelzebub no Novo Testamento, que é príncipe dos demônios, e que Jesus falou assim: chamaram a mim de Beelzebub, quanto mais a vocês, são meus seguidores, não é? Então, a gente observa aqui que essa teologia da prosperidade, ela engana o homem, ela te oferece coisas que Deus não te ofereceu aqui para a terra. Por outro lado, quando a gente estuda o governo do anticristo, ele te oferece o trono aqui na terra. Então, tem mensagens da atualidade que são muito parecidas, são muito similares à mensagem do reino do anticristo. Por isso que a igreja precisa de discernimento para seguir as coisas que são de Deus. Então aqui, quando veio a mensagem, que a gente está explicando aqui nessa segunda perícope, quando a mensagem é entregue, Elias não mandou a mensagem dizendo: avisa para o rei, porque afinal de contas é o rei, né? Vai dar tudo certo para ele, Deus vai tirar ele da cama. Se Deus quisesse tirar, Deus poderia tirar. Só que quando ele diz aqui: tu vai permanecer na cama e você vai morrer, essa palavra ela cumpre o que está escrito no livro do Êxodo, irmãos. Porque a Bíblia diz, era uma promessa, e nesse caso de aspecto negativo, ao povo de Israel que se entregava à idolatria. Deus disse que eles seriam afligidos. Então é cumprimento da palavra de Deus. Quando você lê Deuteronômio 28, por exemplo, que é um texto aplicado ao povo de Israel, nós como igreja trazemos o princípio, que o princípio é a obediência e desobediência, para nós do Novo Testamento. E ele na íntegra, ele é todo ao povo de Israel. Deuteronômio 28, ele mostra bênçãos e maldições ao povo de Israel. É o próprio Deus abençoando e o próprio Deus amaldiçoando, viu? Não o homem não. Vê, abre a Bíblia, deixa marcado aí. Vamos até aqui, Deuteronômio 28. Aqui no versículo 1 ele diz assim: se atentamente ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os teus mandamentos que te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Ele está falando sobre Israel, te exaltará sobre todas as nações da terra, ele está falando sobre Israel.
Nós, como igreja, logicamente obedecemos a Deus, porque a desobediência a Deus, ela traz consequências. Desobediência a Deus, como nós fizemos na introdução aqui, os irmãos comentaram muito bem, fazer coisas desagradáveis ao Senhor, é pecar contra Deus, é andar fora dos caminhos do Senhor, né? Então, por outro lado, no versículo 15 de Deuteronômio 28 está escrito: se porém não deres ouvidos à voz do Senhor, não cuidando em cumprir todos os seus mandamentos e estatutos que hoje te ordeno, então virão todas estas maldições sobre ti e te alcançarão. Pula para o versículo 20. O Senhor mandará sobre ti a maldição. Quem está mandando é Deus aqui. O Senhor mandará sobre ti a maldição, a confusão e a ameaça em tudo que empreenderes, até que sejas destruído e repentinamente pereças por causa da maldade das tuas obras com que me abandonastes. A gente volta aqui então para o texto, para a perícope. Eu expliquei para os irmãos hoje que a gente está fazendo a exposição do texto bíblico. Expliquei que a exposição do texto bíblico é extrair do texto o que o texto está dizendo. Nós falamos que eu não posso ler um texto bíblico, fechar a Bíblia e começar a falar, porque isso não é exposição bíblica, é apenas jogar a abobrinha para a igreja. Então nós temos que expor o que está aqui. Existem textos paralelos dentro da Bíblia que confirmam a verdade. Então nós vimos em Deuteronômio 15, no versículo 20, que quando o homem abandona a Deus, e no caso aqui está falando de Israel, ele seria destruído repentinamente. Então, nesse caso de Acasias, nós vimos aqui que ele seguiu, como nós fizemos na introdução lá em 1 Reis 22, a partir do 32, Acasias seguiu os caminhos de Jezabel. Nós explicamos que Jezabel é um símbolo da perseguição ao povo de Deus no Antigo Testamento, é um símbolo da falsa profeta no Novo Testamento. Fizemos a leitura de Apocalipse 3, que mostra Jezabel como uma mulher que se chamava de profetisa, não é isso? Uma mulher que introduziu a idolatria e a imoralidade no povo de Deus, e Jesus chamou a atenção do povo do Novo Testamento porque eles toleravam aquilo. Eles toleravam aquela falsa profeta dentro da igreja, trazendo coisas desagradáveis e mentirosas, enganando o povo de Deus. Então, Acasias seguiu esse mesmo caminho e consultou a Baal-Zebub, que é um Deus falso. Nós já explicamos aqui. E agora então, ele queria saber: será que vou viver? Vou consultar Baal-Zebub. E Deus manda aviso para ele que ele não vai viver não. Ele não vai sair da cama e ele vai morrer. Então a gente vê que isso aqui, irmão, se encaixa exatamente no que nós lemos em Deuteronômio 28, 20. Se tu me abandonares, está falando para israelitas, povo de Israel, e ele era um israelita. Se você me abandonar, você vai ser destruído repentinamente. Então isso aqui é um cumprimento, é uma aplicação profética de Deuteronômio capítulo 28. Tem também Êxodo, acho que é o capítulo 22, depois eu tinha anotado aqui, não me recordo agora o versículo exato. Então a gente vê que essa palavra de Elias é a aplicação da palavra de Deus como juízo a um rei infiel ao Senhor. Então ele fica assustado e pergunta: quem é esse homem? Então, quem é esse homem que manda esse recado? Como é que ele estava se vestido? Ele já pensou logo na vestimenta do profeta, que está aqui no versículo de número 8, na parte final, 7. E lhes perguntou: qual era a aparência desse homem que vos veio ao encontro e vos falou? Irmãos, por que será que o rei perguntou pela aparência? Porque tem uma coisa que é muito interessante. Sabiam que profetas normalmente se vestiam com roupas de lã ou de peles? Quando a gente estava fazendo uma pesquisa dentro desse texto, aí nós vimos isso. Achei muito interessante. Eles se vestiam de pele ou se vestiam de lã para poder se distinguir. Ele era identificado daquela maneira. Além disso, era uma forma simples de vestir. Então a Bíblia diz que, 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 que,
Ele se vestia assim, então ele se distinguia dos demais homens. Então, por isso que o rei perguntou qual a aparência desse homem. Aí quando deram a descrição dele, aí ele diz, é Elias, que está aqui no versículo 8, e eles responderam, era um homem vestido de pelos. Diz que João Batista teve um ministério similar. João Batista, irmão, foi o último profeta do Antigo Testamento. O João Batista encerra os profetas do Antigo Testamento. E João Batista veio com um ministério similar ao de Elias. Só que Jesus diz que, em relação aos profetas, João Batista foi o maior dos profetas, não foi? Quantas profecias João Batista entregou para alguém? Quantas profecias, tem profecias bíblicas dele aqui? Quantos milagres João Batista operou? Nenhum milagre operado, zero. Mas veio com o ministério de Elias, veio similar a Elias, né? Então aqui era um homem vestido de pelos, com os lombos cingidos e um cinto de couro. Aí ele pensa, é Elias o tisbita. O pai dele, no dia que encontrou Elias, qual foi a palavra que ele se dirigiu a Elias? Qual foi a primeira sentença que ele falou? És tu perturbador de Israel? Porque ele diz isso, irmãos, porque a palavra de Elias era uma palavra de confronto aos falsos profetas. A palavra de Elias era uma palavra que não era agradável aos reis, não, principalmente aos reis que estavam em pecado. Era uma palavra que confrontava aos profetas que enganavam o povo de Israel. Então eles se sentiam melindrados. Aí Elias chegava e ia contrariar aquilo que eles acreditavam. Elias pregava e ia contrariar, ia deixar eles muito irritados, porque afinal de contas eles estavam disseminando a idolatria em meio ao povo de Israel. Eles queriam ficar quietinhos lá, praticando mal sem ninguém falar nada. Só que em todas as gerações, Deus sempre vai ter um povo remanescente. Deus sempre vai levar alguém para confrontar o que é mal. Pode ter uma multidão fazendo o que é mal, um sozinho, dois sozinhos, ou uma pequena minoria. Deus vai usar aquela pequena minoria para confrontar o que é mal e o que é errado. Por isso que no Apocalipse, né, é maravilhoso isso para nós, igreja, nas 7 cartas, sempre ao final de cada uma das cartas é dito assim: quem tem ouvidos para ouvir, que ouça o que o Espírito diz às igrejas. O povo de Deus tem o Espírito Santo dentro de si. Quem tem o Espírito Santo, ele pode ter o discernimento dos Espíritos por meio da palavra de Deus. Então ele ouve algo que é de Deus, ele se gloria em Deus. Mas ele ouve algo que não é de Deus, o coração dele já se aberta. Ele se lembra da palavra e ele vai fazer igual os bereanos. Porque o apóstolo Paulo pregou a palavra lá em Bereia, e o povo de Bereia, eles não ficaram assim: eu não vou falar nada contra Paulo porque ele é ungido do Senhor. Não. Que no Novo Testamento nós sabemos que quem é ungido de Deus, irmãos? Todo o povo de Deus. Em 1 João, é quando ele fala, vós tendes a unção do Santo, ele está dizendo que todo aquele que recebeu Jesus Cristo como Senhor e Salvador, ele tem o Espírito Santo. A irmã Regina é ungida de Deus, o irmão Délio é, a irmã Júnia, a irmã Evaristo, o irmão Manel, todos aqui somos ungidos do Senhor, porque nós temos o Espírito Santo de Deus. Amém. Tocar no ungido de Deus que Davi falou em relação a Saul, foi: eu não matarei. Falando em outras palavras, eu não vou matar Saul, mesmo ele estando perseguido. Não é questão de você confrontar com a palavra de Deus. Então os bereanos, quando ouviram Paulo, eles amavam Paulo, mas eles foram olhar nas Escrituras. Vamos ver se o que o apóstolo Paulo está dizendo é verdade. Por outro lado, Paulo não achou ruim, não. Paulo deixou um elogio para eles, porque eles foram verificar nas Escrituras. Dessa maneira, todos nós também devemos fazer, irmãos. Eu estou pregando aqui: examine nas Escrituras, anote. Também é impossível uma pessoa, isso é científico, não tem como, por exemplo, eu estar ensinando e outra pessoa está lendo o texto ao mesmo tempo, porque a sua mente, o seu cérebro,
ela se concentra em uma coisa de cada vez, ela não se concentra em duas ao mesmo tempo. Se confunde. Então, porque se, por exemplo, a gente fala, explica, e você faz outra coisa, você não vai entender o que a gente está sendo dito. Então você pega, traz um papel e anota. O pastor Roberto disse que está em tal lugar. Aí depois tu chega na tua casa, lê tranquilamente. Aí se tiver algo de errado, você chega aqui, pastor Roberto, olha, você falou isso, mas eu li na minha Bíblia e está diferente. Vamos conversar sobre isso. Entenderam, irmãos? É assim. Então, voltando aqui ao texto, eu comentei que a palavra de Elias aqui foi uma palavra dura para o rei. Foi uma aplicação da própria palavra de Deus. Foi a indicação de uma sentença de Deus a Acasias, porque ele perseverou nas práticas de idolatria que já eram cometidas tanto por seu pai Acabe, quanto por sua mãe Jezabel, e ainda continuou na idolatria de Jeroboão. Ele juntou foi tudo e continuou praticando o mal, e agora está buscando um Deus falso e por uma resposta. Mas o próprio Deus falou: não, quem vai responder sou eu. Deus respondeu. Então essa foi a segunda perícope. Terceira perícope do texto, ou seja, terceiro bloco de texto que tem início, tem fim, tem sentido completo, aquilo que a gente vê em 2 Reis 1, versículos 9 até o 16. Versículo 9: então lhe enviou o rei um capitão de 50, com seus soldados, que subiram ao profeta, pois este estava assentado no cimo do monte. E disse-lhe o capitão: homem de Deus. O rei diz: desce. Eu não sei qual foi a tonalidade da voz dele, mas ele chegou para o homem de Deus. A palavra está aqui no português, se diz que é um imperativo, não é isso? Uma palavra: desce, faz, ande, compre. Por exemplo, eu estou dando a palavra que está na forma imperativa. Chegou para Elias e disse a Elias: desce. Elias não dá nem resposta para esse homem. Elias, versículo 10 diz: Elias, porém, respondeu ao capitão de 50. Essa foi a resposta: se sou homem de Deus, desça fogo do céu e te consuma a ti e aos teus 50. E então desceu o fogo dos céus e consumiu a ele os seus 50. Essa foi a resposta do profeta. Foi uma ação de Deus. Aqueles homens, eles iriam cumprir as ordens de Acasias, foram para cumprir ordens, mas a forma pelas quais eles chegaram gerou uma indignação em Elias e gerou o castigo de Deus. Depois, no versículo 11: tornou o rei a enviar-lhe outro capitão de 50 com seus 50. Este lhes falou e disse: homem de Deus, assim diz o rei. Agora ele não falou só desce. Assim diz o rei: desce depressa. A frase já mudou aqui. Respondeu Elias e disse: se sou homem de Deus, desce fogo dos céus e te consuma a ti e os teus 50. Então, fogo de Deus desceu do céu e consumiu a ele os seus 50. Olha só, de novo. Aí vem o terceiro homem de Deus, irmãos. Tornou o rei a enviar a terceira vez um capitão de 50 com seus 50. Então subiu o capitão de 50. Indo-lhe, pôs-se de joelhos diante de Elias e suplicou-lhe, dizendo: homem de Deus, seja, peço-te, preciosa aos teus olhos a minha vida e a vida destes 50 teus servos. Olha só, vou parar a leitura só um pouquinho aqui. Que lição a gente tira desse texto aqui, dessa partezinha que a gente leu? Que o terceiro, ele teve uma conversa diferente.
Diferente. Se ajoelhou, se humilhou, Isso. e ele foi até o rei. Isso, ele agiu com humildade. Humildade, Com né? humildade para falar com Elias. Os outros não mostraram. E que lição a gente tira acerca do rei? Esse rei realmente amava os seus súditos? Ou estava interessado só no bem dele? Isso. Por quê? Porque ele não se preocupou. Irmãos, 51 homens foram perdidos na primeira vez, não foram? Ele ligou? Não, ele não ligou não. Ele mandou mais outros 50, que foram queimados de novo. São 102 homens perdidos. São 102 vidas perdidas. Não é? Ele quer dizer que ele não estava nem aí. Ele queria que o objetivo dele fosse atingido, independente do que acontecesse com aquele povo. Quando a gente traz para o Novo Testamento, irmãos, para uma aplicação prática em nossas vidas, principalmente vida de liderança, liderança ela tem que pensar no povo. Nós já aprendemos há pouco tempo sobre a liderança servidora. Nós citamos a Jesus que disse: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Não colocou de todos lá, de muitos no texto. Então Jesus é o modelo da liderança servidora. Nós tecemos alguns comentários sobre isso aqui. O líder, ele serve com a palavra, serve de diversas maneiras. Nós comentamos na igreja. Só que o rei Acasias, ele faz diferente. Aqueles homens eram meros, ele olha para aqueles homens como meros objetos. Ele se esquece que cada um daqueles homens tinha famílias. A maioria devia ter filhos em Israel. Não era um só filho, sempre tinha mais de um filho, né? Podia ter algum solteiro, não sei, a Bíblia não diz nada, mas são famílias envolvidas aqui. E ele colocou em jogo a vida daqueles homens, e aqueles homens morreram. E ele mandou o terceiro. O terceiro, como os irmãos comentaram, ele foi humilde, ele foi prudente, e ele se dirigiu ao profeta de uma outra maneira. A maneira que ele se diz, mas esse aqui não, pensou nele e nos seus soldados. Então ele mostra uma grande responsabilidade aqui. Aí no versículo 15: então o anjo do Senhor disse a Elias: desce com este, não temas. Porque o anjo do Senhor não falou isso antes para Elias? Porque foi o primeiro, foi o segundo, Deus não falou nada. Aqui, a melhor interpretação desse anjo aqui, que não é uma teofania. Teofania é quando Cristo se manifesta no Antigo Testamento. Todo mundo já viu, a gente já estudou Isaías 6, quando ele vê o Senhor assentado no alto, sublime trono, ele viu a Cristo. E o próprio Cristo explicou isso lá no capítulo 12 do Evangelho de João. Não é isso? Né? Bom, a gente já viu isso na escola dominical numa outra vez. Vou abrir aqui, vou fazer a leitura aqui para os irmãos. Olha só aqui, ó, só para os irmãos relembrarem, porque às vezes os irmãos não se lembram. João 12, ele diz assim, 12, a partir do 40: cegou-lhe os olhos, endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, e se convertam e sejam por mim curados. 41: isso disse Isaías quando viu a glória dele e falou a seu respeito. Então Isaías viu Cristo glorificado, tá? Cristo no Antigo Testamento, que até uma matéria que vocês estão Cristo no Antigo Testamento. Só que esse anjo que aparece para Elias aqui, para o anjo do Senhor, que poderia ser, há uma unanimidade de alguns autores dizendo que não se trata de uma teofania, de uma manifestação divina, mas de uma ordem dada por Deus. De qualquer maneira, foi Deus que falou com Elias. Elias recebe a ordem que não foi dada antes. Os dois primeiros capitães chegaram, o primeiro disse: desce, o segundo disse: desce depressa, e a sentença foi serem consumidos pelo fogo. Na terceira, como a gente vê no texto aqui, o anjo do Senhor fala com Elias e diz: ó, pode descer, não tema. Agora o próprio Deus dá ordem. Se Deus quisesse mandar Elias descer na primeira vez, Deus poderia?
Poderia. Ia acontecer algo com Elias? Não. Se Deus deu a ordem dele fazer, não ia acontecer nada. Mas Deus manda na terceira. Porque também, quando esse homem faz essa súplica, o próprio Deus vê a súplica humilde do terceiro servo, do terceiro capitão. Então, ele não temas. Aí ele se levanta e vai ao rei. O rei, eu imagino que ele estava esperando que Elias desse uma palavra boa para ele. Vou receber, afinal de contas, o profeta vai conversar com o rei de Israel. O profeta nem ligou para o rei. Chega e diz a mesma palavra. Versículo 16. Disse a este, Elias agora está frente a frente com o rei. Disse a este: assim diz o Senhor, porque me enviaste mensageiros, porque enviastes mensageiros a consultar Baal-Zebub, Deus de Efron. Será acaso por não haver Deus em Israel, cuja palavra se consultasse? Outra coisa interessante que você vê aqui, que ele está dizendo que bastava consultar o quê? A palavra de Deus, irmãos. Não há Deus em Israel cuja palavra se consultasse. Para o crente, a regra de fé que eu dou é a Bíblia. Como dizem, quer ouvir Deus falando? Basta ler a Bíblia. Deus está falando conosco, irmãos. Toda a vontade de Deus é revelada na Bíblia. Portanto, dessa cama com a que subistes, não descerás, mas sem falta morrerás. Elias, ele manteve um padrão de conduta constante. A mensagem que ele deu, aqueles homens que foram enviados pelo rei, que seria da morte de Acasias, agora ele, frente a frente com Acasias, diz a mesma coisa. Por que Acasias não ouviu antes? Não é? Podia ter ouvido. Porque ele era obstinado de coração. Estava até conversando sobre esse termo com o Daniel agora. Termo obstinado. A pessoa que é obstinada, de coração endurecido, às vezes ela faz uma coisa que é errada. Pessoas dão conselhos para ela, pessoas orientam a ela, mas ela não se arrepende, ela permanece no erro da mesma forma. Coração duro. Um coração endurecido e persistente em praticar alguma coisa. Entendeu? Você imagina que aqui na frente da igreja tem um rio violento passando, aí tem uma corda colocada de um lado ao outro, e a pessoa diz: eu vou atravessar o rio, eu vou ser equilibrista na corda. E alguém está dizendo para ela: não faz desse jeito não, porque essa corda, o vento pode soprar, essa corda vai balançar, vai cair no rio, o rio está violento, pode morrer afogado. Mas a pessoa insiste e começa. Aí começa lá, vai andar na corda, continua andando, daí a pouco vem o vento, a corda balança, ela cai no rio e morre afogada. Porque ela foi obstinada. Ela não deu ouvidos a um conselho. Então esse homem, ele era obstinado, porque pelo que nós já falamos, eu vou repetir de novo, ele era um idólatra. Era um homem que estava seguindo, como eu falei, a Jezabel a mãe, a Acabe o pai, nos caminhos de Jeroboão, o negócio dele era idolatria. Então ele preferiu dar ouvidos a falsos deuses, a vozes falsas, do que a verdade dita pelo homem de Deus. E o que acontece com ele? Ele morre segundo a palavra do Senhor. Palavra dura, né? Versículo agora, terceira perícope. Então, na segunda perícope que nós vimos, vamos à terceira perícope. 17, que é o cumprimento da palavra. Assim, pois, morreu, segundo a palavra do Senhor que Elias falava. Quer dizer que Elias foi um instrumento de Deus para transmitir uma palavra de sentença para ele. Essa palavra teve cumprimento. E Jorão, seu irmão, começou a reinar no seu lugar, no segundo ano de Jeorão, filho de Josafá. Quer dizer que Jorão era irmão de Acasias. Acasias reinou 2 anos, nós falamos isso na introdução hoje, no início da EBD. Como ele morre, seu irmão Jorão começa a reinar. Do outro lado, no reino do sul,
Jeorão, uma é Jorão, outra é Jeorão, filho de Acasias, e o que fez, porventura, não estão escritos no livro da história dos reis de Israel? Então, irmãos, pode falar, irmão. Então nós podemos dizer que, por exemplo, no caso do soldado lá, que ele, o capitão que foi lá e se humilhou, a diferença dele para Acasias é que Acasias era obstinado, né? Porque aquele soldado ele se humilhou e Deus perdoou, Deus aceitou. Já Acasias não, ele permanecia constantemente no erro, né? Então, se nós fôssemos fazer uma aplicação para os dias de hoje, nós podemos dizer que, por exemplo, a pessoa está muitas vezes segue a Deus e a palavra é ensinada, né? Mas aquela pessoa permanece no erro, e a palavra... Acasias e o soldado, porque o soldado se humilhou. E ele, tendo se humilhado, ele recebeu a vida, entende? Ele viveu. Deus não mandou fogo para destruí-lo como os outros dois capitães, seus soldados. Então, o Roniel está perguntando se no Novo Testamento, por exemplo, eu sou uma pessoa que estuda a Bíblia hoje. Eu recebi uma verdade bíblica. Aí amanhã eu recebo a verdade bíblica de novo. Aí depois recebo. E ainda assim, tendo recebido a verdade bíblica, vou dar um exemplo. Deus diz na Bíblia assim: não adorarás outros deuses além de mim, não farás imagens de escultura, não te prostrarás diante delas e não lhes dará culto. Aí vem o Roniel, me ensina, vem outro irmão, me ensina, eu ouço isso todo dia. Isso inclusive aconteceu, eu pregando para uma pessoa, que ela agora um outro Deus aí, ela, eu aceito Jesus, mas eu não abro mão dessa imagem. A gente prega direto. Então, uma pessoa que se mostra obstinado, porque o obstinado ele ouve a verdade e ouve inúmeras vezes a verdade, mas não se volta para a verdade. Aí nesse caso, Roniel, pode ser uma pessoa que já tem até a mente cauterizada, porque o apóstolo Paulo fala disso aqui no Novo Testamento, não é? Vamos abrir em 2 Timóteo capítulo 4 para comentar isso. 2 Timóteo 4. Isso tudo aqui, irmãos, é questão de discernimento de nós como igreja. Vamos ler aqui 2 Timóteo, a partir do 1. Diz assim o texto: conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e mortos pela sua manifestação pelo seu reino. Olha o que ele diz aqui para Timóteo: prega a palavra. Para pregar a palavra. Insta a insistir. Quer seja oportuno, quer não. Quer dizer que seja a tempo e fora de tempo, é para pregar a palavra de Deus. É para insistir na pregação da palavra de Deus. Quer seja oportuno ou não. Até em algo que alguém diga para você que é inoportuno, insista em pregar a palavra de Deus, né? Corrige. A Bíblia manda corrigir. Todos somos passíveis de correção. Estou aqui, eu sou passivo de correção. Todos nós somos. Porque quando Deus manda corrigir, é para a pessoa andar nos caminhos dele, andar em linhas retas diante do Senhor. Depois ele corrige, repreende. Também está aqui, ó. A correção, você conversa com a pessoa. Olha, você está adorando esse potezinho aqui, mas a Bíblia diz que você não pode adorar nada além de Deus. Adorar esse potezinho é idolatria. Aí eu estou orientando à luz da palavra. Mas na repreensão, eu vou usar uma palavra um tanto quanto mais dura. Eu vou ter que mostrar, olha aqui. A Bíblia diz que você não deve adorar esse potezinho, porque é pecado, o salário do pecado é a morte. Se você continuar nessa situação, você vai para o inferno, é verdade. 44% do Evangelho de Cristo ele falou do inferno. Então você já está chamando a atenção de uma forma mais eloquente, mais dura. Depois, exorta é animar. A palavra exortar é despertar alguém para alguma coisa, para trazer ânimo para essa pessoa. Com toda longanimidade e doutrina. Longanimidade é ser paciente.
Mas até nisso aqui existem limites dados por Deus, a gente vê isso nas próprias 7 cartas de Jesus às igrejas do Apocalipse. E doutrina, quer dizer que o ensino tem que ser baseado na palavra de Deus. Por exemplo, o Daniel pegou o exemplo da pessoa obstinada. Quanto tempo Deus vai ficar dizendo para a pessoa se arrepender do erro? Quanto tempo Deus vai ficar avisando para a pessoa que ela tem que abandonar, por exemplo, a idolatria, que é o modelo que eu peguei aqui? No Antigo Testamento nós vemos que chega um limite em que o pecado de nações, por exemplo, dos cananeus, de encher a medida de Deus. Imagine um copo se enchendo de água, enchendo, o copo transborda. No Novo Testamento, às vezes a pessoa peca, de repente, quando ela menos espera, vem uma consequência do pecado para ela. É inesperado. Então, mas ele manda você usar a palavra. Aí, no versículo 3, entra exatamente essa questão que o outro colocou. Eu peguei anteriormente aqui para ilustrar, fazer uma preparação, mas no versículo 3 está dizendo: porque haverá um tempo, esse tempo desde todos os tempos é tempo, mas está apontando para o futuro aqui. Haverá um tempo em que não suportarão a sã doutrina. Quer dizer que pessoas vão ouvir a Bíblia e vão ficar irritadas em ouvirem as verdades bíblicas. Vai trazer irritação, vai trazer raiva. A palavra não suportar é não aguentar, é rejeitar. Imagine aqui, eu vou dar um exemplo bem esdrúxulo. Imagine que eu falo assim: quem aguenta tomar injeção? Alguém diz: eu aguento. Aí eu tranquilo, eu trago uma seringa do tamanho dessa caixa de som, bem esdrúxulo. Imagine uma seringa do tamanho da caixa de som, com uma agulha desse tamanho, eu coloco ela aqui no teu braço e começo a aplicar essa injeção bezetacil. A gente aguenta uma bezetacil, não é pequena. Quem aguentaria isso aqui? É insuportável, não é? É insuportável. Quem aguentaria dizer assim: eu aguento um corte de faca aqui na mão? Às vezes a mulher está na cozinha, ela corta acidentalmente a mão, o dedo, né, Marlene? Corta. Aí, mas imagina alguém dizer: eu aguento alguém passar uma faca aqui na minha barriga. A gente aguenta? A outra pessoa dizer: eu aguento alguém pegar um serrote e começar a serrar meu braço, devagarzinho, sem anestesia. Aguenta? Não aguenta. Então, esse não suportar a sã doutrina, utilizando aqui palavras bem fortes, aqui bem esdrúxulas, é isso. É algo que a pessoa já não aguenta mais, ela não aguenta mais a verdade da palavra de Deus. E ela acaba se opondo à palavra de Deus. Tanto ela, pelo contrário, olha o que está aqui no texto bíblico. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo suas próprias cobiças, conforme sentindo coceiras nos ouvidos. Então, nesse caso, ele está dizendo que são pessoas que não aceitam a verdade da palavra de Deus e se cercam de pessoas que falam aquilo que ela gosta de ouvir. No Novo Testamento, você tem então pessoas que a palavra de Deus é pregada, e tem aquele que não suporta ouvir a palavra de Deus, ele prefere ouvir coisas que são heréticas mesmo. E não suporta ninguém dizer que é heresia, que é mentira, que é engano. É assim, a Bíblia já define isso. Então são pessoas que têm a mente cauterizada. Versículo 4, olha onde chega aqui o ápice. E se recusarão a dar ouvidos à verdade. Olha o que o texto está dizendo. Se recusarão. E a verdade da palavra de Deus, mas ela não quer a verdade. Só que entregando-se às fábulas. Tu, porém, ser sóbrio nessas coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista e cumpre o teu ministério. Ele está dizendo aqui para Timóteo que no exercício do ministério dele, ele ia sofrer aflições por causa da pregação da verdade da palavra, porque haveriam de existir, existe até hoje, pessoas que não suportam a palavra, que preferem ouvir a mentira do que a verdade. Então elas vão acabar tentando acuar, vão tentar oprimir aqueles que pregam a verdade. Só que quando nós já vimos em 2 Tessalonicenses,
um dia que a gente pregou sobre o governo do anticristo aqui no culto à noite, a Bíblia diz que, 2 Tessalonicenses 2, ele diz que vão ter pessoas que vão acolher mesmo o engano da mentira. Olha o que está aqui. Ora, 2:9. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Por isso o motivo, pois Deus, o próprio Deus, lhes manda a operação do erro para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade, antes, pelo contrário, se deleitaram com a injustiça. Pronto, Daniel. Está respondido? Então, irmãos, tem coisas que você é cristão, vai observar, vai ficar um tanto quanto perplexo, mas vai acontecer. E não é, eu já vi, novo convertido, eu vi evangelista na época, que estava ministrando coisas totalmente antibíblicas, separar os 4 livros, tirar a cópia mais alta que essa Bíblia, que dá umas 2 Bíblias dessas, de altura de cópias de livros que eu comprei, estudei, mostrei, ó, essa ministração é antibíblica. E alguém virar para mim e dizer, não, 90% das pessoas fazem, eu vou fazer, não estou nem aí. Irmãos, na Bíblia, sempre a maioria está errada. Um dia a gente preparou um estudo aqui sobre isso. Normalmente a minoria, ela está com os olhos abertos. No tempo de Elias, a maioria das pessoas estavam servindo a Baal. Elias chegou a pensar que ele estava sozinho. Aí Deus disse para Elias, eu separei um remanescente de 7.000 homens ainda, tinha um povo fiel em Israel. Na atualidade a Bíblia diz que o mundo, e até a igreja, caminha para a apostasia. Mas em meio a esse mundo, Deus tem separado um povo que é fiel e que prefere dar ouvidos à palavra de Deus, fazendo bem diferente do que Acasias fez, né? E tem um destino, suponho, bem diferente do de Acasias, que morreu na idolatria. Irmãos, tendo dito todas essas coisas, os tópicos que estão aqui na revistinha foram alcançados mediante a leitura do texto bíblico. Que na revistinha a gente tinha aqui o Deus de Acasias, que era Baal-Zebub, nós comentamos. Acasias segue os passos de seu pai, nós comentamos isso, até assim, índice desse tópico 1 foi: os erros ou más condutas cometidas por nossos antecessores não devem ser repetidos. Depois, Elias desafia a adoração a Baal. Nós comentamos aqui no texto que ele fez uma intervenção e ele foi corajoso ao enviar a palavra para o rei, por meio daqueles homens que o rei havia enviado até ele, e também quando ele confrontou o rei frente a frente. Nós comentamos no texto que a resposta de Elias aos soldados do rei, conforme está aqui, comentamos todas as 3 vezes. Ele colocou parênteses dizendo que o ministério de Elias foi um ministério de fogo, e aí dá 3 exemplos. A primeira contra os profetas de Baal, que Deus foi que mandou fogo que consumiu o holocausto. Depois, quando Deus mandou fogo, vou ler aqui, Deus enviou fogo do céu, no Monte Carmelo com os profetas de Baal, no Monte Horebe, quando o Senhor visitou o profeta e se manifestou por fogo, embora a presença dele não estivesse nesse elemento, e quando por 2 vezes o fogo desceu do céu para consumir os soldados e capitães. A gente deu uma foto aqui nos soldados e capitães que foram consumidos por fogo. Aí nesse tópico 2 da lição, a síntese foi: servir a Deus e permanecer fiel requer coragem e determinação diante dos desafios e adversidades. A gente vê que Elias até entrou em depressão num dado momento por causa da perseguição de Jezabel, mas ele até pediu a morte, como nós falamos na semana passada. Deus não ouviu, não respondeu essa oração de Elias, que Elias não morreu, ele foi arrebatado aos céus.
E no terceiro ponto, a gente viu o julgamento de Deus contra Acasias. Olha, a doença de Acasias, sua morte, nós vimos o julgamento, a determinação do profeta diante do rei, que ele não titubeou, e a gente viu as qualidades de Elias, que ele foi íntimo com Deus, ele permaneceu em oração, foi zeloso em promover a palavra de Deus, condenar a idolatria, foi claro no que ele disse, foi fiel e foi corajoso. Então são tópicos que estão na lição. Aí nesse tópico 3 diz: os pecados constantes e a falta de arrependimento podem nos levar à morte física ou espiritual. Então, essa é a síntese da nossa lição. Rogamos a Deus que nós possamos dia a dia dar ouvidos à palavra de Deus, que de maneira nenhuma nós venhamos ser infiéis ao Senhor, né? Nós possamos perseverar na palavra de Deus, que nossa mente esteja realmente santificada pelo Espírito Santo, que de maneira nenhuma nós venhamos ser obstinados, que a gente encontra alguns reis de Israel a obstinação em fazer o mal, ouviam a verdade e não queriam ficar com a verdade, preferiam o mal. E nós fizemos a leitura em 2 Tessalonicenses acerca disso. Melhor a gente ficar com a verdade. E também, para fechar isso, eu comentei no início da nossa exposição aqui hoje, que nós faríamos uma exposição. Então nós fizemos a exposição do texto bíblico. Os professores de EBD, para qualquer um de nós, se for falar a palavra de Deus, irmão, nunca ministra a palavra de Deus pegando um versículo isolado, 2 versículos. Leia o texto inteiro. Nas Bíblias, quase todas, tem umas marquinhas assim, você começa a ler, capítulo 1, ele vai indo, por exemplo, versículo 5, ali aparece um número maior em negrito. Ele está dizendo que ali está começando outro ponto. Quer dizer que o ponto anterior é uma perícope, a posterior também é outra perícope. Os irmãos vão entender? Perícope é um texto inteiro que tem sentido. Quando a gente faz essa exposição do texto bíblico, a gente está expondo aquilo que Deus disse na palavra. Tem um escritor que ele diz no livro, o pregador contemporâneo, o texto antigo, ele afirma que quando alguém faz desse jeito, aí ele está simplesmente transmitindo a palavra de Deus. Aí nesse caso ele poderia dizer, assim diz o Senhor, ou seja, nós estamos expondo aquilo que a Bíblia expõe. E também como expositores da Bíblia, nunca, jamais cheguemos à igreja, eu leio aqui um texto qualquer, fecho a Bíblia e começo a falar, começo a dar testemunho. Eu falei que mostrar uma ilustração para clarear a pregação, mas passar uma pregação inteira, dando testemunho, contando experiências, não é pregação da palavra de Deus. Eu, como uma pessoa, qualquer um de nós, quando a gente vai ministrar e faz desse jeito, eu estou mostrando um pouquinho. Não conheço a interpretação bíblica, não conheço o sermão expositivo e possivelmente não conheço o Evangelho de Deus. Aí a gente pode ser, tanto ser induzido ao erro, como induzir pessoas ao erro. E nós não queremos ser parecidos com Jezabel lá do Apocalipse, que nós vemos no início aqui, que era uma mulher que se intitulava profeta e que induziu o povo, como nós já explicamos. Que nós possamos sempre permanecer na verdade da palavra de Deus. Amém? Deu para entender? Então vamos ficar de pé e encerrar. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós te louvamos, Senhor, por toda a tua bondade em nossas vidas, pela tua graça. Senhor, que dia a dia a tua palavra habite plenamente em nossos corações, como é dito na tua palavra, Senhor. Que a tua palavra, meu Deus, possa estar não só nos nossos corações, mas a tua palavra diz que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Então que nós possamos, ao abrir os nossos lábios, falar a tua palavra, seja para corrigir, para repreender, para exortar, para orientar, Senhor. Que possamos ter os ouvidos abertos para a verdade da tua palavra. Que jamais, meu Deus, venhamos ter comichão nos ouvidos para ouvir aquilo que é errado. E que possamos, dia a dia, sermos fiéis a ti. E como foi dito a Timóteo, que possamos instar, corrigir, repreender com toda doutrina que é palavra, longanimidade, que é paciência. Que possamos cumprir o nosso ministério
E como tu dizes também, suportando as aflições que são decorrentes das oposições daqueles que rejeitam a tua palavra. Senhor, fortalece a tua igreja, enche-nos da tua graça, leva-nos cada um de nós em paz aos nossos lares, Senhor, e ser conosco, ser com toda a tua igreja em todo esse dia, Senhor. Nós oramos a ti em nome de Jesus. Amém. Para a noite teve um texto da EBD, da primeira lição sobre sabedoria. Nós queremos ministrar, dando continuidade à pregação passada, que foi de Roboão, que foi insensato e assim não mostrou sabedoria. Nós queremos falar hoje à noite sobre a sabedoria do alto e a sabedoria terrena. Amém? Então, se quem quiser ler Tiago, 3, a partir do 13 ao 17, leiam. Se preparem para a noite. Que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor